O que está te impedindo de reconhecer a presença de Cristo no seu dia a dia, no seu viver diário? Renato, a promessa da presença de Cristo é uma realidade da eternidade que está ocorrendo. Ela é um fato da eternidade, que está ao nosso lado. Porém, nós podemos ter essa realidade e não ter a consciência dela. E a consciência é alguma coisa que nos leva a reconhecer coisas que estão acontecendo ao nosso lado. Você vê, por exemplo, uma pessoa que está sem consciência, ela perdeu a consciência. Os fatos continuam acontecendo, mas para elas isso não é ela não tem a consciência. Ela não reage. Ela não reage. Ela não reage. Ela está como morta. É essa, exatamente. Ela não esboça qualquer reação. É. E o cristão também, que não tem consciência da presença de Cristo ao seu lado, ela não reage a isso. Exatamente. É essa a questão. A presença dele nos acompanha, mas você não a percebe e você não reage à sua presença exatamente porque você não tem a consciência. Eu posso tocar essa mesa porque eu tenho a consciência de que essa mesa existe. Sim. Se eu não tiver a consciência dela, ela vai continuar existindo. Porém, você não ia ignorá-la. Eu ia ignorá-la. Não ia tirar proveito nenhum dessa mesa aqui. E tem consequências quando nós perdemos a consciência da presença de Cristo? Com certeza. Existe a consciência saudável e existe a consciência doente, né? Uhum. E eu acho que nós estamos falando aqui de uma consciência que precisa ser curada. Exatamente. Né? Uma consciência que precisa ser curada. Olha, João, o exemplo de duas consciências, uma saudável e uma doente. Aquele episódio do Getsemane, quando Jesus é preso. Naquele instante, Pedro lança a mão de uma espada, de um facão, e corta a orelha do guarda. Né? Tentando defender Jesus. Tentando defender Jesus. É uma consciência doente, uma cauterização, uma mortificação da consciência. Uma inconsciência, né? Uma inconsciência, porque ele estava agindo com base naquilo que ele estava vendo ali, uma ameaça e que ele tinha condições de reverter com a força, com a sua competência. Já Jesus chamou a atenção dele e falou assim: olha, Pedro, se você tentar resolver as coisas pela espada, você é que vai morrer pela espada. Presta atenção, eu poderia pedir ao Pai aqui uma legião de anjos. Eles cuidariam dessa situação se eu quisesse. Se eu quisesse, eu poderia lançar mão. Por que ele falou isso? Porque os anjos acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. E Jesus tinha consciência, disso. Pedro e Jesus. Pedro estava totalmente distintas. Um expressava medo e agrediu para se defender. Exatamente. O outro olhou e disse o seguinte: você acha por acaso que eu não poderia pedir ao Pai e legiões de anjos estariam aqui? Então, a consciência das realidades da eternidade alteram o comportamento nosso diante da vida. Nossas ações e as nossas reações. Exatamente. Imagina você ter as suas ações e as suas reações agora ativadas por uma consciência saudável das realidades espirituais, das realidades invisíveis aos nossos olhos, porém reais, como a presença de Cristo ao seu lado. Pensa o seguinte: como é que a sua vida seria completamente mudada se a tua consciência tratada passasse a reconhecer o Cristo ao teu lado o tempo todo? Olha só, não é uma questão de ter uma ideia, é uma questão de reconhecer. A consciência, ela é o reconhecimento de uma realidade existente. Imagina você reconhecer o tempo todo o Cristo onipresente ao seu lado. Foi bem falado, porque não é aquele Jesus histórico que tinha que lavar os pés antes de chegar em casa e tal, e que tinha que caminhar a beça. Não, nós estamos falando do Jesus glorificado, do Jesus onipresente. Aquele que está sentado no trono da glória,
mas também está aí ao seu lado, está aqui ao meu lado, ao nosso lado. Está em toda a parte que Ele queira estar, porque Ele é hoje onipresente. Ele é Deus. Ele se esvaziou da sua divindade, dos atributos da sua divindade, para se fazer homem, exatamente para estar ao teu lado agora. Mas após a ressurreição, ele retornou, ele falou ao Pai: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Esse é o Cristo que existe hoje, é o Cristo onipresente. Aí você pode dizer o seguinte: mas João Luiz, Renato, Cristo está nos céus ao lado do Pai, está escrito isso. É verdade, ele está, mas quem está lá está também ao teu lado, porque ele é onipresente. E porque ele disse que estaria. Ele disse: eis que estou convosco, isso ele se dirigindo aos seus discípulos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você é um discípulo de Cristo, salvo por Cristo, você é um beneficiário dessa promessa. Amém. Não é? Amém. Somos todos beneficiários dessa promessa. Agora, para que essa promessa altere o seu dia a dia, é preciso que você tenha consciência dela. E se te falta esse reconhecimento, veja bem, eu vou te dizer de novo, a consciência te leva a reconhecer uma realidade. Ela não cria uma realidade. A realidade da presença de Cristo ao teu lado é fruto da promessa dele. Mas o reconhecimento e sim a possibilidade de passarmos a agir coerentemente com a presença dele depende da consciência. E o grande problema é que a consciência errada faz a fé naufragar. A palavra de Deus também revela isso, né? De homens, Paulo cita até nomes de pessoas que abandonaram a boa consciência e, em consequência disso, naufragaram na fé. É uma tragédia. Veja bem, qual é a boa consciência? A boa consciência é aquela que vem da revelação, independente da opinião de qualquer outra pessoa. É aquela que vem da Bíblia. É aquela que revela a ti a promessa de Cristo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É aquela que te faz ver a realidade. Aqui está a verdade. A verdade é a descrição de uma realidade. A consciência te ajusta a essa realidade. Ajusta a sua mente, o seu coração, o seu agir a esta realidade. Você passa a perceber a realidade revelada pela verdade. A palavra misturada com a fé gera consciência e a consciência te coloca em contato com essa realidade existente e você passa a interagir com o reino de Deus, com o poder de Deus, com as promessas, com os anjos que estão ao teu redor e, acima de qualquer coisa, com a presença de Jesus Cristo que está ao teu lado. Renato, assim, imagina o seguinte, realmente essa figura que o Senhor Jesus orientou Paulo a colocar, né? Do naufrágio, né? Do naufrágio e daquele que com a consciência adormecida se comporta como um morto. Ou seja, é alguém que tem vida, mas se comporta como um morto, porque não está consciente da realidade que está ao seu redor. Tudo aquilo que você conhece das Sagradas Escrituras, do poder de Deus operando, são realidades que estão ao nosso redor, que o Senhor Jesus trouxe a nós. Quando Ele nos traz o reino dele, Ele traz tudo que vem do reino dele juntos. Porém, se você não tiver a consciência dessas realidades, será como se você fosse um que está dormindo entre mortos. A falta de consciência te impede de viver a comunhão com Jesus Cristo conscientemente. A vida é uma navegação. Você precisa virar o timão da sua vida para a direita, para a esquerda. Você precisa se posicionar diante de uma onda, de uma tempestade. Você precisa agir e reagir. Agora, se você estiver inconsciente, você vai dar com o seu navio nos recifes. Você vai colocar o seu navio a pique. Isso é naufragar na fé. Porque você está agindo só com essas realidades que os seus sentidos lhe proporcionam perceber.
que não são verdadeiras. Não deixe a vida te levar. Conduza a tua vida a partir da consciência de todas as realidades que Cristo vem te revelar e, dentre essas, a mais sublime, a sua presença ao seu lado. E assim a sua vida será totalmente transformada. Clame ao Senhor para que Ele te abra a sua consciência da presença de Cristo ao teu lado. Você quer saber mais sobre a consciência? Como desenvolver a consciência na presença de Cristo? Como experimentar a presença de Cristo coletivamente? Venha aos nossos encontros, nossos cultos, da Igreja Batista Desafio em Taquatiara, Niterói. Você é nosso convidado. E também coloque nos comentários a sua experiência com Cristo. Isso vai ajudar outras pessoas, o seu testemunho vai ajudar outras pessoas também a desenvolver as suas consciências acerca da presença de Cristo, da onipresença de Cristo, desse caráter que Ele tem, dessa capacidade que Ele tem de ser onipresente. Coloque aí o seu testemunho, venha participar conosco desse movimento de fé, nessas experiências com o Senhor Jesus. Amém. Que coisa maravilhosa é isso. Participe conosco. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Amém.